Eu vou estar compartilhando uma tela aqui com vocês. Essa tela é a apostila do Neja que eu estou usando com o Neja 4. Então, voltando aqui, a Aline e o Edson chegou depois. Eu estava informando, o Irã, ele não é da turma de vocês, ele é do Neja 4. Eu estou juntando vocês, né, a turma de vocês, no caso, nós 4 aqui, comigo 5, porque os temas são parecidos. Ó. A aula do Neja 4 é a introdução à geometria espacial. Então, é essa apostila do Neja 4 que eu estou usando. Do Neja 1, que é aula 4 também, é propriedade dos quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos, ou seja, também envolve geometria. Só que aqui, como eu estou usando a apostila do 8º ano, né, e o 8º ano já passou pelo 7º, pelo 6º, pelo 5º ano, conceitos de geometria elementar não aparece para vocês aqui, mas eles são retomados na apostila que eu estou usando com o Neja 4 para falar de geometria espacial, que é o conceito de ponto, reta, plano. Então, é muito bom juntar as aulas, porque esse conceito do Neja 4 aqui, que está sendo apresentado, ele vai servir para você entender também lá a aula do Neja 1. Tá? Porque, assim, por que parece contraditório, né? Por que no Neja 4 tem a mesma disciplina do Neja 1? Não é que tem a mesma disciplina do Neja 1, ela é uma abordagem diferente. É só uma introdução à geometria espacial. Então, a gente retoma alguns conceitos vistos anteriormente, que no caso foi no 8º ano, que são esses aqui. Nem no 8º ano, né? Conceitos primitivos de geometria plana, a gente vê no 5º ano. No 5º ano é apresentados conceitos como esse. Aí vem o 6º, o 7º, mas no 8º ano já está um pouquinho avançado. E depois que termina o ensino fundamental 2, que é do 5º ao 9º ano, né? O 9º ano é a antiga 8ª série. Então, quando termina esse ciclo, começa o ensino médio, que é o ensino de vocês. Só que a modalidade de vocês é jovens e adultos. Mas o ensino regular, o ensino médio, que é o 1º, 2º e 3º ano, vem depois do 9º ano. E o ensino médio, ele retoma todos os assuntos que foram vistos até aquele momento, acrescentando coisas mais sofisticadas, coisas mais difíceis um pouquinho, mas o ensino médio, ele revisa o ensino fundamental. No caso, o ensino fundamental que vai do 1º ao 9º ano, mas com ênfase no ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. Então, sem mais delongas, né, já me bromei bastante. Vamos começar a falar sobre esses assuntos aqui. Então, para começar, para a gente chegar lá na aula do 8º ano, do Neja 1, que é semelhança entre triângulos e o uso desse conceito em quadriláteros, vamos ver os elementos básicos da geometria. Então, a palavra geometria, ela tem um significado. O prefixo geo está relacionado à terra, né? Geografia é uma palavra parecida com geometria. O geo da geografia é o mesmo geo da geometria. Só que a geografia, ela é a grafia da terra. Né? Como é que a terra é, os mapas, né? O mapeamento, uma grafia. Grafia seria um desenho, né? Aí a geometria sugere o quê? Sugere medida da terra, né? Medida da terra. A geometria surgiu lá no Egito com a necessidade de medir as terras para as plantações. O rio Nilo, ele enchia, e aí as suas cheias anuais destruíam as marcações terrestres. As cercas eram inundadas, então aquelas marcações eram importantes para delimitar a terra das pessoas, porque os impostos eram pagos em função das terras, até nos dias de hoje, né? Quanto maior a propriedade, maior o imposto. Então, esse problema de geometria, de medir a terra,
ele se desenvolveu lá no Egito. No Egito que nós temos a base da geometria. Tá? Então, a palavra geometria é isso. É a medida da Terra. Tá? Aí, no NEJA 4, já estamos falando de geometria espacial. Só que, para falar de geometria espacial, nós vamos falar primeiro de geometria plana. O que é geometria plana? É a geometria que ocorre num plano, como nessa tela de computador. Espacial já sai da tela, né? O espaço já envolve 3 dimensões, porque um plano, uma tela de computador, só temos 2 dimensões, que é altura e largura. A dimensão são os comprimentos, né? Então, a gente vai primeiro ver o plano, que é mais simples, no NEJA 4, para depois ver a geometria espacial. Só que nessa aula aqui não vamos falar de geometria de figuras espaciais, só do fundamento de geometria mesmo. Os conceitos primitivos de geometria, que no caso é plana, como NEJA 1. Então, quais são as noções primitivas da geometria? Estão aqui. O ponto, a reta e o plano. Então, o ponto é algo que marca uma posição, que não tem dimensões. O ponto não tem, por definição, um comprimento. Né? Então, o ponto é algo abstrato. É algo que não existe, de fato, na natureza que a gente tem aqui ao nosso redor. Porque um ponto, por menor que ele seja, ele vai ter ali uma dimensão, ele vai ter um comprimento de diâmetro. Ele se assemelha com um círculo, se você ampliar aquele ponto. Então, nós temos que entender que a geometria, na matemática, a luz da matemática, é o desenvolvimento intelectual de coisas práticas. É o desenvolvimento que as coisas práticas tiveram que ser superadas através desses conceitos que são imaginados, que não são conceitos reais, mas que nos ajudam a solucionar problemas da realidade. Então, o ponto, ele marca uma localização, ele não tem comprimento. A reta já é uma coleção de pontos que fazem um desenho, como esses trilhos aí, né? Então, a reta é algo também como noção primitiva da geometria. A gente faz uma reta, a gente pode ver vários exemplos de locais que tem reta, né? O encontro do teto, da parede com o teto lá na nossa casa, tem uma reta ali. O encontro da parede com o solo, com o piso, também tem uma reta. Então, a reta ela também pode ser interpretada como o encontro de 2 planos. A gente vai ver isso mais para frente. E aqui está o plano. A ideia de plano é um papel, né? Algo que tem 2 dimensões. Então, ponto adimensional, você não consegue medir um ponto. A rigor, sim. Se você tivesse aqui um ponto, uma régua muito precisa, pequenininha, você conseguiria medir um ponto. Mas, como eu disse, né? No campo das ideias isso, né? Você não vai levar essa ideia de ponto para o nosso mundo físico, porque o ponto só existe aí. A reta também, a reta aqui do trilho, por exemplo, se você for ver, ela tem 2 dimensões. Na verdade, tem 3, né? Ela tem altura, largura e comprimento. Mas, como o comprimento é muito maior do que a largura e que a altura, a gente aproxima esse desenho a algo que não tem 2 dimensões nem 3. Tem apenas uma dimensão, que é o comprimento. Então, a ideia de reta é algo que só tem uma dimensão, tem um comprimento. Você só consegue medir o comprimento, né? Não consegue medir nem altura, nem profundidade. Novamente, lembrando que estamos falando de coisas que acontecem apenas no imaginário do homem, que não é físico. Porque, na verdade, você faz uma reta com uma régua no papel, por menor que seja a espessura daquela reta, ela vai ter uma espessura e vai ter uma medida ali de altura da reta. Mas, no campo das ideias, ela só tem comprimento. E o plano tem 2 dimensões, tem altura e largura. Ou largura, profundidade, aí você ficam com a que mais convém. Aqui está dando a informação de como nós nomeamos essas coisas.
Então, ponto. Repare que o ponto aqui, ó, se você for olhar, é uma bolinha, né? Não. Um ponto, como falei, ele só existe no imaginário. Um ponto realmente você não consegue fazer. Mas um ponto aqui seria uma localização. E ele recebe o nome de letra maiúsculo, do alfabeto. O A, mas podia ser B, podia ser P. Tá? Já a reta, ela recebe o nome de uma letra minúscula. Nós estamos nomeando agora essas coisas, né? Nós nomeamos para poder, na hora de fazer exercícios, identificar e localizar esses objetos, essas noções primitivas. Então, reta R, minúsculo. E o plano, ele recebe letra de alfabeto grego, letra minúscula. Então, essa letra aqui é um alfa, é o alfa do alfabeto grego. Tá? Não é a A que a gente tem no nosso alfabeto, é o alfa do alfabeto grego. Então, ponto recebe o nome de letra maiúscula do nosso alfabeto, a reta, letra minúscula do nosso alfabeto, e o plano, letra minúscula do alfabeto grego. Aí tem os postulados fundamentais. Nós aceitamos sem questionar, né? O que são essas noções primitivas? Na matemática, tudo, na filosofia, tudo que a gente estuda, tudo que a gente toma como valor é através de um desencadeamento lógico. Né? A argumentação, ela tem uma estrutura bem fundamentada, com premissas, desenvolvimento e conclusão. Isso estrutura uma argumentação, um pensamento científico. Quando a gente fala de postulado fundamental, a gente fala que são coisas que nós aceitamos como verdade por serem muito intuitivo, não precisando assim de uma argumentação, de uma formulação, porque são esses postulados fundamentais que vão nos dar base para as próximas argumentações, as próximas teorias, os próximos até postulado mesmo que não é fundamental. Então, quem são os postulados fundamentais? Esses postulados fundamentais, a primeira vez que apareceu na humanidade foi no livro de Euclides. Euclides foi um matemático da antiguidade e contribuiu bastante para o desenvolvimento da geometria que nós conhecemos hoje. Então, ele colocou no seu livro os postulados fundamentais, que não são só esses que estão aqui. Aqui estão os mais importantes. Então, o primeiro numa reta bem como fora dela, há infinitos pontos distintos. Isso é um postulado, é algo aceito como verdade, porque é muito intuitivo. Né? A gente pode imaginar que nessa reta aqui, eu tenho infinitos pontos que compõem esse desenho. Esse ponto A e B estão aqui representados, mas poderia ter um outro ponto aqui, um ponto C, como está aqui embaixo. Ó. O ponto C está fora da reta aqui. Então, aqui, se eu fosse colocar os pontos desse tamanho todo aqui, que está aqui na apostila, encher esse plano de ponto, ele tem uma quantidade finita de espaço para colocar ponto. Né? O ponto ocupa pouco lugar no espaço, mas eu poderia, com uma quantidade suficientemente grande de pontos, ocupar todos os espaços desse plano aqui e contradizer esse postulado que está aqui. E numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos distintos. Como assim infinitos? Se eu tenho espaço limitado aqui, e eu colocando pontos aqui, esse espaço vai acabar. Aí eu retomo aquela ideia que eu falei no começo da aula. Ponto não é algo que você consegue representar na realidade. É algo imaginado. Aqui, esse ponto ocupa um lugar no espaço porque ele tem dimensões. Ele tem aqui um comprimento de diâmetro, né? Diâmetro é a medida que tem do círculo. Então, eu não consigo colocar infinitos pontos, mas se fosse algo idealizado, como que marca uma localização, mas não marca um comprimento, nem uma altura, então nós devemos considerar que eu conseguiria colocar infinitos pontos, tanto nessa reta aqui, quanto fora dela. Até porque a reta não termina aqui, como está representado nesse exemplo. Uma reta, a gente imagina que ela é infinita para os dois lados. Ela se estende, só que o papel tem a limitação dele, né? Você não consegue estender infinitamente, porque o papel acaba. Mas no imaginário, a gente não tem limite, na imaginação não temos limite
para essa reta. Ela pode se estender infinitamente. E essa é a ideia de reta e a ideia de ponto que pertence à reta. Tá? Então, essa é a primeira. É o primeiro postulado. O segundo fala que dois pontos determinam uma única reta. Como assim? Se eu marcar dois pontos no plano, por esses dois pontos vão passar uma única reta. Uma reta é definida pela sua inclinação. Então, por exemplo, essa reta que está aqui, passando pelo ponto A e B, ela não poderia ser feita com uma outra inclinação, dadas as posições de A e B. Eu não consigo passar por esses dois pontos uma outra reta que não seja essa aqui, que tem essa inclinação. Então, vou fazer um print aqui para facilitar a nossa vida. Vou pegar essa imagem aqui e vou colocar no quadro. Vou botar colocando esses postulados aí de uma forma mais visual, uma visualização melhor para vocês. Oi, Bruna, você chegou aí, né? Não tinha visto que eu estava lá no quadro? Estou vendo você agora. Boa noite. Deixa eu colocar aqui. Então, olha só. Boa noite, professor. Deixa eu puxar aqui a mesinha para cá. Vou puxar minha caneta aqui. Vai. Poxa, fogo, deixa as crianças brincar no computador. Aí eu vou querer achar minhas coisas, não acho. Minha caneta que eu uso para mexer na mesa sumiu aqui. Deixa eu ver se está no chão. A vontade de proibir de vir pra cá, sabe? A caneta que eu uso para escrever no quadro não tá aqui. Achei. Então, olha só. Então, aqui tem o ponto A e B. Vou pegar a ferramenta aqui de reta. Vou fazer uma outra reta passando pelo ponto B, pelo ponto A. Então, olha, essa reta que eu fiz aqui, eu vou chamar de S. A outra eu vou chamar de R. Lembre-se que reta nós nomeamos com letras minúsculas, tá? Então, essa reta, ela passa pelo ponto A. Repara que esse ponto está muito grande, ele está muito exagerado, né? Ele não está representando muito bem um ponto. Um ponto não tem tamanho, ele só marca uma localização. Eu consigo passar por essa reta, por esse ponto A, uma outra reta, né, com a mesma direção de S. Isso não poderia acontecer, porque esse desenho não está bom. O ideal seria um pontinho. É que não dá para ver, né? Mas um ponto tal que ao passar uma reta sobre ele, não teria como passar uma outra reta com a mesma direção que ele. Aí vamos trabalhar com os desenhos que temos aqui. Então, a ideia é a seguinte, como sim, né? Nós estamos falando do segundo postulado, por dois pontos definem uma reta. Isso significa que, como tem dois pontos no plano, só existe uma reta passando por esses dois pontos. Eu não tenho condições de fazer uma outra reta passando por esses dois pontos sem ser essa reta que está aí.
Se eu fizer uma reta com uma outra inclinação passando por A, ela não vai passar por B. Qualquer inclinação que eu fizer passando por A, que não passa por B, eu tenho uma outra reta que não é essa. No momento que eu passar uma reta por A e por B simultaneamente, eu sou obrigado a repousar essa reta em cima da outra reta que já estava ali. Isso que caracteriza a impossibilidade de você passar uma outra reta que não seja essa por dois pontos dados. Ou seja, dois pontos definem uma única reta. É claro que se eu tiver um pouquinho de trabalho aqui, né, como eu falei, os pontos estão muito grandes, eu consigo passar uma outra reta por eles que não seja essa própria reta, que não fique em cima da reta que estava ali, mas é porque os pontos estão muito grandes. Eu disse que, a princípio, os pontos não têm tamanho. Então, no campo das ideias, é impossível passar uma outra reta por A e B que não seja essa que já estava marcada ali. Quando elas se sobrepõem, nós dizemos que as retas, elas são coincidentes. Tá? Então, poderia nomear aqui as retas com nosso alfabeto. Então, essa aqui seria a reta R, essa seria a S, essa seria a T, essa seria a U, essa seria a V. Se eu quisesse fazer uma reta W, por exemplo, passando por A e B, que não seja R, uma outra reta passando por A e B, que não seja R, eu não consigo. Por quê? Porque essa reta que eu acabei de desenhar é a reta R. Eu só prolonguei a reta R, mas continua sendo a reta com a mesma inclinação que estava antes. Eu não consigo uma reta W. Se eu falar que essa reta que eu fiz agora é W, eu sou obrigado a dizer que W e R são coincidentes, ou seja, elas representam a mesma reta, têm a mesma inclinação. Então é isso que significa falar que dois pontos determinam uma única reta. Ficou claro isso, gente? Sim, a mim ficou. Pessoal, Aline. Sim, entendi. Entendeu? Bruna? Sim. Querem? Olha aí, será que está aí? O Edson está aí, Edson? Entendi. Entendeu, Edson. Então, é isso, gente. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar, então, aqui à apresentação. Tudo bem, o microfone não está funcionando, você pode continuar escrevendo aí. Falando com o Edson aqui. Então, tá, esse segundo aqui foi isso. Dois pontos determinam uma única reta. Se outras retas passarem por esse ponto, essas retas serão iguais, ou coincidentes, como eu falei. O terceiro postulado fundamental fala sobre pontos colineares, né? Ou seja, que pertencem à mesma reta. Então, aqui eu tenho dois exemplos. No primeiro exemplo, à esquerda, A, B e C são colineares. Eles estão alinhados. Eles pertencem à mesma reta. Já no outro exemplo, à direita, esses três pontos não são colineares. Eles não pertencem à mesma reta. Uma reta que contém A e C não contém B. Do mesmo modo, uma reta que contém C e B não contém A. Então, os três pontos não estão na mesma reta. Por outro lado, três pontos determinam um único plano. Então, da mesma forma que dois pontos determinam uma reta, e ela é única, não tem como fazer uma outra reta passando pelos dois pontos, que não seja aquela reta que tinha antes, eu posso estender essa noção para o plano, agora com três pontos. Então, nós acabamos de ver que é possível que eu tenha três pontos e eles não pertençam à mesma reta, eles não são colineares, mas é impossível ter três pontos e eles não pertençam ao mesmo plano. Então, três pontos determinam um único plano, assim como dois pontos determinam uma única reta. Eu tenho três pontos no espaço, então esses três pontos vão estar contidos num plano único. Não haverá nenhum outro plano que eu consiga colocar esses três pontos diferente do plano
que eles já determinaram antes. A ideia é a mesma, só que eu não consigo fazer uma exibição disso para vocês aqui, porque essa ideia já é partindo para a geometria espacial, né? Porque quando você fala de geometria plana, nós já estamos limitados a um único plano, que é o papel, que é a tela. Então, essa ideia de 3 pontos serem determinantes para um único plano funciona mais quando nós estamos falando de geometria espacial. Aí já é uma geometria que sai da tela, que sai do papel. É uma geometria que faz parte de todo o espaço. E o outro axioma, outro postulado, fala que se uma reta contém 2 pontos de um plano, esta reta está contida neste plano. Também é um conceito que é mais para a geometria espacial, e não vou meter muito a isso aqui, tentar explicar isso não, tá? Isso aqui a gente pode dispensar por enquanto. Mas a ideia é a seguinte. O que define uma reta estar num plano é justamente isso. Se ela tem 2 pontos que estão no plano. Se uma reta tem 2 pontos que estão no plano, então ela pertence àquele plano. Aí, para visualizar isso, é legal pegar coisas assim, né, do espaço. Por exemplo, um papel que simboliza um plano e uma caneta que simboliza uma reta. Então, é possível que eu tenha uma reta que não pertença ao plano. Essa reta nessa posição aqui, ó, ela não pertence ao plano do papel. Ela apenas fura o plano. Só que tem um pedaço dela que está fora do plano. Já uma reta assim, ela pertence ao plano, porque 2 pontos dela pertencem ao plano, então ela está no plano. Tá? Mas isso é mais para geometria espacial, eu não vou me aprofundar nesse tópico aqui, não. Porque já envolve uma abstração maior e nós estamos falando de conceitos primitivos de geometria plana. Eu nem cobrei isso na atividade que eu coloquei no Ninja 4, né? Eu fiquei mesmo no campo da geometria plana. Aqui, esse aqui é interessante, porque está na geometria plana. 2 retas são concorrentes se tiverem apenas um ponto em comum. Então, são retas que se cruzam, né? As retas têm 2 posições possíveis. Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Retas paralelas nunca se cruzam, elas têm a mesma direção, né? Então, a ideia de reta paralela seria o encontro entre o teto e a parede da sua casa, e o encontro entre a parede e o chão da sua casa. Então, essa linha que tem nesse encontro no chão com a parede e a linha que tem no encontro da parede com o teto em cima, elas têm a mesma direção, elas são paralelas. Teoricamente, se eu estender essas 2 retas infinitamente, elas nunca se cruzam. Diferente dessas retas que estão aqui no nosso exemplo. Elas se cruzam e a interseção entre elas é um único ponto. Existe um único ponto que pertence tanto a R quanto a S, quando elas são concorrentes. Já se elas forem paralelas, não existe nenhum ponto em comum. Elas sempre vão ter a mesma direção infinitamente. Então, essa aula 4 do Ninja 4 termina aqui. Agora, nós vamos dar uma olhadinha na aula 4 do Ninja 1. Nós vamos aproveitar todas essas ideias que nós tivemos aqui agora sobre ponto reto e plano e vamos usar para fazer conclusões mais elaboradas. Vamos tirar conclusões mais complexas do que essas que são fundamentais, que são empíricas, né? Que você consegue visualizar e aceitar como verdadeiro. Lá naquela aula, acho que passou batido a informação de por um ponto passam infinitas retas. Eu não falei sobre isso, não. Deixa eu ver aqui. Tem um postulado fundamental também que diz que por um ponto passa infinitas retas. Não foi colocado aqui na aula. Mas a ideia é a seguinte, eu vou exibir aqui para vocês de novo o quadro, para vocês entenderem o que eu quero dizer com esse último postulado, que ele é importante. Vamos voltar aqui. Então, olha só. Suponha que eu tenha um ponto aqui. Eu vou desenhar um ponto no papel. Vou chamar ele de C. Ponto antes da nome de letra maiúscula. Aí eu faço um desafio. Quantas retas eu consigo passar por esse ponto?
Aí você pode fazer isso de forma prática. Ora, eu pego uma reta, passo por C. Eu consigo pegar uma outra inclinação, que é outra reta, e passar por C. Eu consigo fazer isso muitas vezes. Eu tenho aqui já 4 retas passando por C. Quantas retas eu consigo passar por C? É claro que vai ter uma hora que eu não vou conseguir fazer retas distintas. Obrigatoriamente, uma reta vai sobrepor a outra. E quando isso acontecer, eu não posso mais afirmar que eu estou conseguindo traçar retas distintas. Mas lembre-se, essa geometria aqui no papel, ela é só um ensaio da geometria das ideias. Ela não representa totalmente, correto, a geometria que é elaborada nas ideias. E nessa geometria das ideias, eu consigo passar infinitas retas. Porque os números, eles são densos, eles são infinitos. Se eu fosse começar a mensurar, dar valores para os ângulos dessas retas, então sempre consigo fazer uma reta entre um ângulo e outro. É claro que na prática aqui não vai conseguir fazer, porque nós estamos colocando retas imperfeitas. Essas retas têm uma largura. Mesmo que seja muito pequeno, ela tem largura. Isso impede que eu faça infinitas retas. Mas usando a definição de reta, que ela não tem largura, então eu conseguiria passar infinitas retas por um único ponto. Então esse é um outro postulado fundamental que não está relacionado na aula, mas que ele é importante. Agora eu vou voltar à apostila. E vamos aqui começar a usar esses conceitos para a aula de congruência de triângulos. O que são triângulos congruentes? São triângulos que têm as mesmas medidas, tanto dos lados quanto dos ângulos. Então, ângulo é essa abertura que tem aqui dentro, né? Eu posso fazer um triângulo com várias aberturas diferentes. Na geometria, quando você vê esses tracinhos aqui, nos lados, eles comparando dois objetos, eles estão nos informando que a quantidade de traço determina o comprimento que são iguais. Então, por exemplo, se esse lado tem um tracinho e esse também tem um tracinho, está me sugerindo que esse comprimento tem o mesmo tamanho que esse. Se aqui tem 2 tracinhos, aqui também tem 2 tracinhos, essa legenda está me sugerindo que esse comprimento, que eu chamo de AC, é o mesmo que esse, que eu chamo de DF. E aqui também, se eu tenho 3 tracinhos, e aqui também, está me sugerindo que esse comprimento AB tem o mesmo comprimento que esse, tem o mesmo tamanho que esse lado DE. Mesma coisa os ângulos. Tem ângulo com tracinho só, tem ângulo com 2 tracinhos, tem ângulo com 3 tracinhos. Então, está me sugerindo que eles têm o mesmo comprimento. O ângulo que está em A tem o mesmo tem o mesmo comprimento do ângulo que está em D. Aí não é comprimento, aí é abertura, né? Quando fala de ângulo, é abertura. Medida de ângulo é o quanto as retas estão abertas, ou a medida de posição das retas relativa, né? A gente pode imaginar o ponteiro de um relógio. O ângulo máximo é 360 graus, uma volta completa, né? É 360 graus. Então, a medida de ângulo, ela parte do conceito de circunferência, de ângulo central de uma circunferência, né? Quanto que 2 retas podem estar posicionadas uma em relação à outra, mais aberta, mais fechada. Então, a ideia aqui é a seguinte: se nós temos isso, se eu tenho 2 triângulos que têm 3 lados com mesma medida, como está aqui, e 3 ângulos com mesma medida, como está aqui, né, abrangendo lados correspondentes, então esses triângulos são congruentes. Em outras palavras, eles são idênticos. Eles não têm diferenciação entre si. Só a localização no espaço que é diferente, mas eles têm as mesmas dimensões. Ele é totalmente
o que acontece com um acontece com o outro. A gente consegue tirar conclusões a partir dessa ideia de comprimento de lado e de ângulo. E aí, aqui vai nos informar que tem alguns casos que eu posso ver, eu não preciso ver tudo acontecendo num triângulo. Eu não preciso conferir os 3 ângulos, os 3 lados, para falar que um triângulo é congruente ao outro, ou que um triângulo é idêntico ao outro. Eu só preciso de ver algumas coisas que, obrigatoriamente, o resto vai ser igual. Tá? E que coisas são essas? Aqui na aula não relaciona, não fala. Mas é casos de congruência de triângulo. Como a aula não fala, eu não vou também entrar neste assunto. Mas o que seria isso? Por exemplo, se eu tenho 2 ângulos iguais e o lado compreendido entre eles também iguais em 2 triângulos, obrigatoriamente, então, eles serão congruentes. Né? Aí eu não preciso ficar vendo esse lado, se é do mesmo tamanho que esse, se esse lado é do mesmo tamanho que esse, porque observando apenas isso, se tenho 2 ângulos que são pares iguais e um lado tem a mesma medida, então obrigatoriamente o restante também vai ter e eles serão congruentes. Só que a aula não aborda esses casos de semelhança, né? São 4 casos. A gente fala lado, ângulo, lado, ângulo, que é esse que eu falei. Também tem lado, ângulo, lado, quando eu tenho um lado com a mesma medida que o outro, o ângulo entre eles também com a mesma medida, e o outro lado com a mesma medida. Então, se isso acontecer, é um caso de congruência de triângulos. Lado, ângulo, lado. Os outros ângulos e outro lado também será igual. Mas não vamos nos delongar por isso, não, para a aula não ficar muito grande. Até porque a apostila também não está cobrando isso de vocês. Por que isso é importante? Porque quando nós vamos estudar os quadriláteros, que são polígonos com 4 lados, em especial aqui nós temos os paralelogramos, nós podemos decompor em figuras triangulares. Ó. Essa linha tracejada chama-se diagonal. Então, a diagonal de um paralelogramo determina 2 triângulos, né? E esses triângulos, nós vamos ver aqui, eles são congruentes. Eles são congruentes pelo caso, por várias coisas que vão ser consideradas aqui. Primeiro, paralelogramos, eles são figuras que, por definição, têm os lados opostos paralelos. Então, aquela ideia de retas, posição relativa entre retas, já vai ser usada agora, que eu estou falando de lados paralelos. Ou seja, o lado AB tem a mesma direção que o lado DC. E o lado BC tem a mesma direção que o lado AD. Então, eles são paralelos. Isso que Desculpa estar interrompendo, mas não está aparecendo para mim. Tá tudo preto. para os outros está aparecendo? Pra mim tá. Para mim também tá. Tá aparecendo. Tenta virar a posição, virar o telefone para ver se ele ajusta a tela dele. Ele está com rotação automática? Não, só tá com a tela e tá gravando. Eu sei, mas aí seu telefone, quando você bota ele na horizontal, ele se ajusta sozinho ou você tem que fazer manualmente isso? Não, ele faz normalmente, sozinho. Então, vira ele aí, vê se a tela vai aparecer agora. Tá, calma aí. Não, continua a mesma coisa. Eu vou desligar e ligar e vou voltar. Tá bom. Então, aqui, eu estava falando, né? A ideia é que os lados opostos, AD e BC, então esse lado aqui é AD, esse aqui é BC. E AB e CD, esse aqui é o AB, esse aqui é o CD. São congruentes, ou seja, tem o mesmo comprimento. Aqui, ele não dá uma prova disso, ele apenas pede para você perceber. Perceba isso. Na matemática, na geometria especial,
a gente não só percebe, não pode ficar satisfeito em perceber. A gente tem que partir de relações entre as retas, entre os pontos, entre os ângulos, que me permitam aferir isso, concluir isso. Para conseguir isso, eu teria que ter estudado antes ângulos congruentes, que são aqueles ângulos que compreendem retas paralelas cortadas por uma transversal. Usando esse conceito aqui, eu consigo chegar à conclusão que esses lados são iguais. Mas como é algo que não é trivial, ou seja, não é de fácil visualização, assim, a princípio, nós não conseguiríamos desenvolver uma aula agora para isso, voltado só para esse foco, pede apenas que você perceba, que você olhe e se convença que é verdade. Ah, tá, olhando aqui, esse lado tem o mesmo tamanho que esse lado também tem. E aí você aceita, mas a rigor não seria assim. Tá? Nós temos como concluir isso utilizando a ideia de ângulos em retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito também. A gente só vai aceitar que esses lados opostos têm a mesma medida. Tá? E aqui, também, considerando que são lados paralelos, eu consigo concluir que esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui em C é igual ao ângulo em A. E aí, pelo caso lado, ângulo e lado, eu consigo concluir que esse triângulo de baixo é congruente com o triângulo de cima. Porque o lado, ângulo e lado são de mesma medida. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e o ângulo entre eles também são iguais. Logo, esses triângulos são congruentes. Ou seja, seus ângulos têm a mesma medida. Então, por exemplo, se aqui tem um comprimento, aqui vai ter um comprimento que é igual, mesmo tamanho. Você não vai só perceber, como está pedindo aqui. Você vai concluir, através de argumentação, que esses triângulos são congruentes. Tá? Então, essa é a primeira propriedade que está colocada aqui na aula. Eles têm a mesma medida, esses triângulos. Logo, eles têm os lados opostos iguais. A segunda propriedade é que os ângulos opostos são congruentes, ou seja, como eu falei, né, esse ângulo D tem a mesma medida que esse ângulo B, e esse ângulo C tem a mesma medida que esse ângulo A. E a terceira propriedade é que as diagonais se cruzam no ponto médio. Então, a diagonal é o segmento que liga os vértices opostos. Os vértices são as pontas. Os vértices aqui é A, B, C e D. Então, um vértice com o seu vértice do lado, seu vizinho, ele forma lado. Já com um vértice que não é seu vizinho, ele forma diagonal. Então, no paralelogramo, nós temos duas diagonais. A diagonal que liga A e C e a diagonal que liga B e D. E nós sabemos que esse ponto de encontro das diagonais divide as diagonais no ponto médio, ou seja, o comprimento AM tem o mesmo tamanho que o comprimento MC. O comprimento BM tem o mesmo tamanho que o comprimento MD. Tá? Aqui ele está dando nomes para esses lados. AM e CM. Eu chamei MC, né? Aqui ele botou CM. Tanto faz você nomear um segmento aqui MC ou CM, para dar no mesmo. Tem o mesmo tamanho. Mesma coisa entre AC e BD. E, quer dizer, as diagonais, né? Mesma coisa entre BM e IDM. Não está escrito aqui, mas também é a mesma coisa. Tá bom? Então, é isso que a aula quer nos falar. Quer falar de algumas propriedades de polígonos, quer introduzir a ideia de triângulos congruentes e usar esse conceito para verificar algumas propriedades de um paralelogramo. Paralelogramo é um quadrilátero, ou seja, um polígono de 4 lados, que tem seus lados opostos paralelos.
Aí depois vem ali as atividades, né? Essas atividades aqui, elas são relativas à aula que nós estamos vendo aqui. Agora eu quero saber de vocês aí suas dúvidas em relação a essa exposição. É muita informação, né? O ideal, gente, é que cada postulado daquele que eu estava lendo com vocês, a apostila do NEJA 1 e do NEJA 4, fosse trabalhado com um tempo melhor de cada um deles. Assim, vocês tivessem material para verificar manualmente cada postulado daquele. E num ponto, que numa reta cabe infinitos pontos, aí tem uma dinâmica que a gente faz uma reta no papel e começa a marcar pontos em cima dessa reta. Aí tem os desafios, né? Quantos pontos você consegue marcar em cima dessa reta? Aí você começa a marcar ponto, aí tem gente que faz bolinha para preencher mais a reta, mas aí a gente lembra, ó, não é bolinha não, é ponto. E aí você ficar colocando ponto em cima da reta, acaba cansando, porque você coloca um pontinho ali e aquele ponto quase que não ocupa lugar no espaço da reta. E aí você vê que tem que colocar muitos pontos para você preencher aquela reta toda. Aí acrescenta aí a informação de que um ponto não tem nem aquele tamanho que você colocou, você conclui que uma reta tem infinitos pontos. Mesma coisa no plano. Você pega um papel, você começa a colocar pontos numa folha de papel, você vai ver que para você preencher aquela folha toda, você teria que ficar. Dá vontade de pintar aquela. Né? Quando a gente faz a sala de aula, tem muitos que começam a pintar a folha de papel para poder conseguir encher o plano de ponto. Mas aí você percebe nesse momento que num plano cabem infinitos pontos, desde que você lembre que no ponto de verdade, no conhecimento, no pensamento, ele não ocupa nem aquele lugar no espaço do papel. Então, todos esses axiomas que foram vistos na aula do NEJA 4, eles são usados aqui também, né, no nosso quadrilátero, né, no nosso triângulo. Então, aqui nós temos os vértices do triângulo, que é o encontro entre duas retas, são pontos, que a gente viu lá nos axiomas fundamentais, que duas retas marcam um único ponto. Aqui nós temos esses pontos mais exagerados para visualizar, né? Mas a gente tem que entender que são coisas que não são bolinhas como essa, são só uma marcação no espaço. Então, tudo isso a gente usa em geometria. Eu coloquei lá a atividade, né? Eu não quero abrir a atividade que eu mandei para vocês, porque elas estão como desafio, mas a gente pode fazer aqui, ó, atividade proposta. Ó, sobre a definição de quadriláteros, assinale a alternativa correta. Aí tem aqui as opções, são 5 opções. Ó. Qual é a correta? Aí vamos ver uma por uma, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, tirar um print. Vamos levar para o nosso quadro para a gente começar a testar cada postulado desse, cada alternativa e ver qual é a verdadeira. Boa noite, Yasmin. Chegou aí, né? Olá, Keren. Conseguiu, Keren? Consegui. Tá aparecendo agora? Tá. Que bom. Olha só, tô com essas. Vamos treinar essa questão aqui, ó. Sobre a definição de quadriláteros, assinale a alternativa correta. Letra A. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados e os lados opostos são paralelos. Então, gente, essa questão aí, ela está querendo treinar na gente a ideia de classificação dos polígonos. É parecido com aquela aula de conjuntos, né? Conjuntos é uma coleção de elementos que compartilham uma mesma propriedade. Então, conjunto dos times cariocas dos grandes clubes. Aí tem os 4, né, de futebol: o Vasco, o Flamengo, o Fluminense e Botafogo, né? Aí
também tem os times que não são cariocas, nacional. Então, um jogador do Botafogo, ele é jogador de futebol do Brasil, mas ele também é jogador de futebol do futebol carioca. Já um jogador do time do São Paulo, ele também é do Brasil, mas ele não pertence ao conjunto dos jogadores do time carioca, ele já é jogador do time paulista. Então, os polígonos também obedecem uma hierarquia como essa, né? Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Ó. Os polígonos eles podem ser classificados de acordo com o número de lados que eles têm. Né? Quando você tem linhas retas que se encontram num ponto, você tem linhas poligonais. Não é um polígono, é uma linha poligonal. Se essa linha poligonal fecha, nós temos um polígono. Aí existem polígonos que são côncavos e polígonos que são convexos. Por exemplo, esse polígono aqui, ele é côncavo, porque ele tem, por definição, se você tem dois pontos no seu interior, por exemplo, aqui um ponto A e um ponto B. E a reta o segmento de reta que liga esses pontos, se ela não estiver totalmente dentro do polígono, então esse polígono ele é côncavo. Agora, se qualquer dos pontos internos tem um segmento de reta totalmente dentro desse polígono, como esse aqui, tem dois pontos, e aí se eu fizer um segmento de reta ligando esses dois pontos, esse segmento vai estar totalmente dentro do polígono. Então, é um exemplo de um polígono convexo. Tá não convexo, ou côncavo, né? Isso aqui é convexo. Tá? Então, um polígono ele pode ser classificado assim, ele pode ser classificado de acordo com o número de lados. Então, se ele tem 3 lados, a menor quantidade de lados são 3, né? Eu não consigo fechar um polígono com 2 lados só. Então, se eu tivesse aqui um polígono aqui, ó, com 2 lados, que são linhas retas, eu não consigo fechar um polígono. Eu tenho uma linha poligonal. Mas se eu com 3 retas, 3 segmentos de reta, eu já fecho um polígono. Então, esse polígono aqui, ele é classificado de acordo com o número de lados. Ele é um trilátero, ou triângulo. O famoso triângulo, né? A diferença de trilátero para triângulo é justamente que vem depois do tri. Trilátero está falando que tem 3 lados, e triângulo está falando que tem 3 ângulos. De qualquer forma, nós temos o nosso triângulo. Aí, com 4 lados, depois de 3, né? Nós temos um quadrilátero. Não temos um quadrado a princípio. Por que não é um quadrado a princípio? Porque eu estou fazendo só com 4 lados. Eu não estou falando que esses lados são iguais. Aí eu posso começar a colocar propriedades nesse polígono. Eu posso falar o seguinte, ó, esse polígono aí, ele vai ter 2 lados opostos paralelos. Só 2. Seria tipo isso aqui assim, ó. 2 lados paralelos, com a mesma né, com mesma inclinação, nunca se cruzam, se fosse estender, mas 2 lados não, 2 lados não são paralelos. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Aí os quadriláteros que têm essa propriedade de apenas 2 lados opostos paralelos, ele tem um nome, tem uma classificação. Eles são chamados de trapézios. Já se eu colocar mais de um par de lados paralelos, se eu colocar 2 pares de lados paralelos, ele recebe uma outra classificação. Se além dos 2 de cima, eu tenho os 2 do lado também, mesma direção, então ele já não é mais um trapézio. Tá, eu tô fazendo, tá meio ali, tá aberto ali, mas imagina que esteja fechado aqui, tá? Então eu tenho um
paralelogramo. Paralelogramo. Então, repare, ó, todo paralelogramo também é trapézio, também é quadrilátero. Por quê? Porque paralelogramo também tem dois lados opostos paralelos, que nem o trapézio. Ele tem mais, ele tem dois pares, né? Mas ele tem pelo menos um par, então também pode ser considerado um trapézio. E ele também tem quatro lados, então também pode ser considerado um quadrilátero. Mas nem todo quadrilátero pode ser considerado um paralelogramo. Nem todo trapézio pode ser considerado um paralelogramo. Mas todo trapézio pode ser considerado um quadrilátero. Então, existem as classificações que vão incluir ou excluir um polígono de um certo conjunto. E aí eu posso aumentar ainda as propriedades desses polígonos. Eu posso falar, ó, além de ter dois lados opostos paralelos, vamos supor que ele tenha todos os ângulos iguais. E aí eu teria uma coisa mais ou menos assim, ó, um quadrilátero com os dois lados opostos paralelos e com todos os ângulos iguais. Então teria algo assim. É um quadrilátero especial. Que quadrilátero é esse? Quem arrisca o nome desse aqui? Que supostamente tem os lados opostos paralelos e os ângulos internos iguais. Esse aqui é igual a esse, é igual a esse, igual a esse. Alguém arrisca o nome desse aqui? Já desenhamos o triângulo, paralelogramo, trapézio. E esse aqui é quem? Alguém arrisca? É o retângulo. É o retângulo. Todo retângulo é paralelogramo, é trapézio, é quadrilátero, mas nem todo paralelogramo é retângulo. E aí, por último, eu posso incluir mais uma propriedade nele. Eu posso falar que, além de ter lados opostos paralelos, dois pares, ter os ângulos retos, ele também tem os lados todos iguais. Seria algo assim, ó. Que figura é essa aqui agora? Quem arrisca aí? É um quadrilátero, tem lados opostos paralelos, ambos os dois pares, tem os ângulos iguais e tem os lados iguais. Que polígono é esse aqui? Quem arrisca? É o quadrado. Então, se eu fosse fazer... Oi? Eu desconfiei, só fiquei com medo de falar. Eu estou sentindo que vocês estão com medo. Mas eu poderia fazer um diagrama de conjunto aqui, ó. Eu poderia fazer o seguinte, ó. O conjunto dos quadriláteros está dentro do conjunto dos trapézios, está dentro do conjunto dos paralelogramos, que está dentro do conjunto dos retângulos, que está dentro dos conjuntos dos quadrados. Tem quadrilátero que é quadrado. Por isso que o quadrilátero está dentro do conjunto dos números do quadrado. Ah, não, perdão. É inverso, né? É o inverso disso tudo aqui. Aqui por fora que tem os... Eu quis fazer uma analogia com o conjunto numérico, mas não deu certo, não. Desconsidera isso, a última informação aqui. Não é isso, não. Todo quadrado é quadrilátero, mas nem todo quadrilátero é quadrado. Estava certo sim, mas esquece isso que vai confundir. Deixa quieto. Eu preciso apenas que vocês
entendam que, de acordo com as características do polígono, ele vai receber uma nomenclatura. De acordo com o número de lados, é uma nomenclatura, assim, que é decorado isso lá no ensino fundamental, né? Trilátero, quadrilátero, depois com 5 lados é o pentágono, depois com 6 lados é o hexágono, com 7 lados é o heptágono, com 8 é octógono, tem até no UFC, né? Octógono, com 9 none... Como é que é? Noneágono, com 10 decágono. Tá? Então, são nomenclaturas, tá? Então, avaliando aqui as opções, a letra A fala que os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados e os lados opostos são paralelos. Está certo? Quem arrisca? Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, beleza. Mas, além disso, os lados opostos são paralelos. Para ser quadrilátero, tem que ter essas duas coisas aqui. O que vocês acham? Ou só uma já basta? Quem vai arriscar, não? Então, vou falar, ó. Fala, abriu o microfone aí? Ó, os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Beleza. Não precisa ter os lados opostos paralelos. Isso aí já seria um paralelogramo. Tá falando de quadrilátero, que é esse primeiro aqui, ó. Então, essa opção não está correta. Estaria correta se não tivesse isso. Só isso aqui. Aí estaria certo, mas como colocou essa condição para ser quadrilátero, não está certo, porque quadrilátero só precisa ter 4 lados e nada mais. Se tiver outra cor além disso, aí ele vai ser um quadrilátero especial. Vai ser... Como é que fiz besteira aqui? Ele vai ser classificado de acordo com as propriedades dele, tá? A letra B fala que todo quadrilátero é um quadrado. Tá certo isso? Todo quadrilátero é um quadrado? Alguém arrisca? Pode errar, tá, gente? Não é proibido errar, não. Se tiver com medo de falar para não errar, esquece isso. Só se for porque ele tem os 4 lados, né? Se tiver 4 lados, é quadrilátero. Mas eu posso afirmar que todo quadrilátero é um quadrado? Não. Não. Aqui temos exemplos de um quadrilátero que não é quadrado, né? Basta ter 4 lados, então nem todo quadrilátero é um quadrado. Aí a C, quadrilátero é uma figura geométrica plana, poligonal e possui 4 lados, tá certo isso? Ó, quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados e 2 deles são paralelos. Poxa, a mesma coisa que está aqui, ó. Os caras fizeram apostila de qualquer jeito, né? Mesma coisa que está aqui. Mesma coisa que está aqui, está aqui. A diferença é que não tem hoje no começo. Ah, não, ele botou 2 deles são paralelos. Mas aqui é... Ah, sim, aqui está definindo um trapézio. Só 2 são paralelos. Aqui são os lados opostos todos. Tá, mas é bem parecido, não é isso também, não. Quadrilátero não é polígono que tem características específicas. Ele apenas precisa ter 4 lados e nada mais. A resposta correta é a letra C. Nesse caso aqui. Quadrilátero é uma figura geométrica plana, poligonal e possui 4 lados. Aqui está falando que quadriláteros são figuras que possuem 4 lados iguais. Não. Isso aqui é quadrado.
que é um quadrado. Quadrado que é assim. Então, a resposta correta é a letra C. Tranquilo aí, gente? Eu tô falando aqui, vocês não estão assistindo aí, ninguém terá. Só o Irã tá falando, ó, Neja 1, não se intimida não, tá? O Neja 4, não. Daqui a pouco eles estão saindo fora da escola. Vai ficar só a gente. Esse ano aí tá se aproximando, tá encerrando, né? Olha aí que coisa. Tá encerrando. Tem que acabar logo. Já vai acabar, né? Tem que acabar. Mas não demorou, não tem muito tempo aí, eles estavam no Neja 1 também, né? Se não fosse a pandemia, tinha acabado já. Já. Porque o ano passado só contemplou um módulo, né? É. Só foi o 3 já, era para ter acabado. A Madalena disse que não entrou, que deu problema no celular dela. Hein? Ah, tá. Tá bom. Vamos ver mais uma questão? Vamos ver a 2. Vou levar lá para o quadro de novo. Tá aparecendo o quadro aí? Ou tá aparecendo a apostila? Apostila. Então deixa eu mudar aqui. Então, olha só. Sobre a classificação de quadriláteros, assinale a alternativa correta. Poxa, mesmo formato de questão, né? Te recai no mesmo exercício. Então, o que eu posso falar sobre um quadrilátero? Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados paralelos. Certo ou errado? Acho que é errado. Desculpa. Qual é o erro dessa proposição aí? Agora para explicar, professor, fica um pouco nervosa. Ó, o que define um paralelogramo? Ser um quadrilátero e ter os seus lados opostos paralelos. Se um paralelogramo tem essas duas propriedades, se um quadrilátero, se um polígono tem essas duas propriedades, então ele é definido como paralelogramo. Então já é letra A, já. Já colocaram a certo na letra A. A B fala o quê? Um paralelogramo é quadrilátero que possui lados congruentes. Não. Quem é assim é o quadrado e o losango. Eu nem falei do losango, né? Ainda tem o losango aí. O losango é o quadrilátero que tem os lados com a mesma medida, mas não tem os ângulos com a mesma medida. O quadrado, ele tem os lados iguais com a mesma medida e também tem os ângulos iguais com a mesma medida. Aí o losango, ele é um quadrado que não tem os ângulos iguais. Ele tem os ângulos opostos iguais, mas não são todos, não tem ângulos retos, né? Para um quadrilátero ter os ângulos iguais, é obrigatório que ele tenha os ângulos retos, ou seja, que os ângulos todos meçam 90 graus. Mas isso aí é um assunto que eu não falei com vocês, que é a medida de ângulo, né? Então não vou nem entrar nesse mérito. Mas a letra B está errada. O paralelogramo não é um quadrilátero que possui lados congruentes. Quem possui lados congruentes é o losango e o quadrado. Só que o quadrado, além disso, tem que ter os ângulos iguais. Aí, assim, um paralelogramo não é um quadrilátero, está errado, ele é assim. Paralelogramo, antes de ser paralelogramo, ele era um quadrilátero, porque tem 4 lados. Né? Ele é paralelogramo porque, além de ser um quadrilátero, ele também tem os lados opostos paralelos. O trapézio é um quadrilátero que possui lados paralelos. Ele possui lados paralelos. Ele possui
um par de lados paralelos. Está completo aqui. Um par de lados paralelos. Pelo menos um. Se ele tiver dois pares paralelos, ele é um paralelogramo, que também pode ser classificado como trapézio, mas ele é mais do que um trapézio ainda. E um trapézio é um quadrilátero que possui dois lados opostos paralelos. Esse aqui está dois lados opostos. Esse aqui está certo também. Aí botaram duas corretas, né? Se eu fosse escolher entre A e a E, ficaria com a E, porque a E está mais bem definido. Porque a A está um pouco incerto, né? Como fala assim, o paralelogramo é um quadrilátero que possui lados paralelos. Que lados são esses, né? Tem que ser os dois pares de lados paralelos, tá? Então também é incompleto, né? A rigor está incompleto. Como tem outro lá que está mais correto, então a gente fica com a letra E, então. Um trapézio é um quadrilátero que possui dois lados opostos paralelos. Isso define um trapézio, né? O que são lados opostos? Lados que não têm ponto em comum, né? Tem aqui, ó. Vou fazer um quadrilátero aqui qualquer. Isso aqui é um quadrilátero mesmo, não é trapézio, não é paralelogramo, não é nada, tá? Eu fiz de qualquer jeito. E aí eu vou nomear aqui os vértices. Vou chamar aqui de A, aqui de B, C e D. Então esse lado aqui é o lado AB, aqui é o BC, aqui é o CD e aqui é o AD. Então, olha só, o lado AB, ele tem ponto em comum com o lado AD e BC. Ele não tem ponto em comum com o lado DC. Então, eles são lados opostos. É isso que significa lados opostos. O lado AD, ele é vizinho do lado AB. Não são opostos. Tem ponto em comum. Mas ele é oposto ao lado DC. Essa ideia também serve para vértice. Então, o vértice A, ele tem dois vértices consecutivos que compartilham um segmento de reta, que é o B e o D. Já o vértice C, ele é oposto ao vértice A. E aí, se eu fizesse uma reta ligando o A ao C, eu não teria um lado, eu teria uma diagonal. Então, o quadrilátero ele tem duas diagonais. Nesse quadrilátero aqui, como ele não é um paralelogramo, eu não posso afirmar que o segmento, chamando esse ponto de interseção aqui de M, eu não posso afirmar que o segmento AM tem o mesmo comprimento que o segmento MC. Tá? Visivelmente, eu estou vendo que o AM é menor que o MC. Se esse quadrilátero fosse um quadrado, porque é uma ferramenta bem interessante que eu consigo fazer um quadrado perfeito. Um retângulo, no caso, né? Eu consegui fazer um retângulo, porque eu não posso garantir que os lados sejam do mesmo tamanho. Fiz a mão livre aqui. Já chamei de A ali. Vou chamar de E, F, G e H, os pontos, né? Os pontinhos aqui. Então, de novo, os vértices consecutivos formam lados. Já os vértices opostos, o EG e o FH, eles formam diagonal. Como é um retângulo, e todo retângulo é um paralelogramo, porque tem lados opostos paralelos, eu posso garantir que o segmento EN tem o mesmo comprimento que o segmento NG. Da mesma forma, o segmento HN tem o mesmo comprimento que o segmento NF. Eu não posso garantir, aqui eu posso, porque é um retângulo, não é um paralelogramo, que o segmento HN tem o mesmo comprimento que o segmento HG. Mas ele tem sim, nesse caso ele tem. Bom, gente, é isso. Né? A aula
é sobre geometria, e a gente começa a tirar conclusões a partir de axiomas básicos. A gente consegue chegar lá nas conclusões de congruência de triângulo, lados que são do mesmo tamanho, ângulos que são do mesmo tamanho, e por aí vai. Isso é importante para você resolver problemas de geometria, né? Descobrir tamanho de um segmento, medidas inacessíveis. Assim, a gente consegue na prática medir alguma coisa com uma trena, mas tem casos que não dá para ir lá com a trena. Às vezes é inacessível, tem uma lagoa no meio, ou então é um negócio muito alto, não dá para você medir uma altura. E com conhecimento de geometria, você medindo um ângulo, você consegue medir, relacionar uma altura com um ângulo e com uma medida que você consegue medir na Terra. É um exemplo do uso da geometria no dia a dia. Hoje em dia nós temos muitas coisas tecnológicas, né? Coisas que nos permitem recorrer a elas para não ter que fazer alguns cálculos. Mas o conhecimento da geometria nos auxilia a organizar nosso pensamento lógico, nosso pensamento lógico matemático, nosso pensamento espacial, e a tomar decisões no nosso dia a dia, que não seja relacionado diretamente com geometria, mas por depender da lógica e do raciocínio dedutivo, a geometria, a matemática acaba nos ajudando a tomar decisões no nosso dia a dia, como se programar para uma atividade, como escolher algum produto no mercado. Parece que não, mas conhecimento de coisas espaciais, de dimensões espaciais, não auxilia em muita coisa. Até com relação a acreditar em a política, né? Nós estamos vivendo hoje um tempo de muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas em relação mesmo até à pandemia. As pessoas não sabem muito bem que remédio faz, como se comportar diante da pandemia, né? Se ficar doente, o que fazer? Se você se isolar é certo, não é? Usar máscara é certo ou não? Muita coisa, muitas opiniões são ventiladas, e se você não tem capacidade de desenvolver um raciocínio minimamente lógico, você acaba acreditando em muita coisa que não é verdade. Muita coisa que é disseminada no WhatsApp, né? Simplesmente pelo fato de não ter a capacidade de pensar sozinho, através de axiomas, através de princípios elementares. E a geometria ajuda nisso. Ajuda você a simplificar as coisas que são muito complexas. Isso te ajuda a pensar no complexo mais para frente. Porque é uma teoria de pensamento abstrato. É uma abstração. Como eu estou falando, ponto, né, reta, plano, são conceitos abstratos. Quando a gente faz um ponto no papel, nós estamos fazendo uma representação que não é fiel aos conceitos. É só uma representação. Você consegue pensar em cima daquilo, consegue resolver alguns problemas, mas não é algo que descreve completamente a ideia do ponto, da reta, do plano. E dessa forma a gente consegue chegar mais perto da realidade. Porque vem lá da filosofia, né? Muitas coisas que a gente pensa que é real Não, ele já botou, ele vai desligar. Vou esperar ele desligar. Tá ligado, amor, mas agora não adianta. Não adianta, porque ele já vai desligar. Tudo bem aí, gente? Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa aí? Para encerrar? Alguma dúvida aí em relação à atividade que eu deixei para vocês? As minhas não, as minhas acho que eu enviei tudo, né? Já enviou, já vi aqui que você enviou. Então, Tá, beleza. Mas já enviei a minha. Eu vi.
Missão cumprida, né? Vai ter o segundo bimestre ainda, né? Também, né? Metade, 50% já. 50% foi contemplado. Beleza. Bom, então, vou estar encerrando aqui essa videoaula. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês estejam bem. Valeu, igualmente. Boa noite. Valeu. noite, Vou professor. deixar a gravação dessa videoaula aí na barra de atividade de vocês, tá? Aquele outro vídeo que o senhor gravou foi parar no YouTube. Outro dia eu vi. Eu botei lá, eu boto lá, porque se colocar na plataforma, fica travando. Aí eu coloco no YouTube que fica melhor. Bom, pessoal, então é isso. Vou me despedindo por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Quando tiver uma nova videoaula, eu vou estar anunciando lá nos grupos e no mural, que nem eu fiz hoje. Se cuidem e até mais. Sei lá. Até mais. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Yasmin, quer falar uma coisa? Boa noite. Boa noite.